Atenção, pais, mães, responsáveis e governo federal. Presta atenção nisso daqui, tá? Ontem eu fui na escola, né, que teve reunião de pais e mestres, né? E aí a professora me falou, olha, infelizmente eu não posso dar nota 0 para comportamento das crianças. Sim, tem criança que merece nota 0 de comportamento, mas os professores estão de mãos atadas. Eles não podem dar nota 0 para a criança, tá bom? Aí a criança não tem bom comportamento, não sabe respeitar os colegas, professora, diretores, coordenadores, tá? A criança quebra tudo dos outros, bate nos outros, tá? A criança faz aquele inferno na sala de aula que ninguém consegue aprender por causa de tudo que ela tá fazendo ali na sala de aula. Não pode ser expulsa, tá? Não pode ser repreendida. E mais um detalhe, que a própria professora falou pra mim, e isso não é a primeira professora que fala não, vários professores já me falaram, que mesmo quando os alunos estão brigando entre si, eles não podem nem intervir, nem segurar, porque dependendo do jeito que segurar, se a criança der um tranco e ficar o braço vermelho, dá problema pra eles também. Aí eu pergunto pra você, o que vai ser dessa geração daqui 10, 15 anos? Fala pra mim. Quais profissionais nós vamos ter? Porque, ó, tudo bem, não são todas as crianças que são assim, né? Mas, na escola, os professores não podem repreender. Em casa, os pais não podem gritar com os filhos. Segundo a lei, é assim que funciona. Os pais não podem dar uma boa chinelada, tá? Os pais não podem, sabe, tomar atitudes. Tudo bem, eu sei que tem pai e mãe por aí que é carrasco, que faz o rebento com o filho e eu acho muito errado isso. E sim, tem que ser punidos. Mas tem que ser caso por caso analisado com cuidado, tá bom? Porque sim, existem crianças más. Assim como existe adulto malvado, existe crianças más. Um exemplo é esse menino de 9 anos que a gente viu recentemente, que viralizou nas redes, porque ele matou 23 coelhos. Ele entrou numa clínica veterinária com o cachorro dele e não foi nem o cachorro que fez isso, foi ele próprio, entendeu? Então a gente entende que sim, existem crianças más. Um exemplo também é aquele filme em que a menina fala que ela tem medo dela própria porque ela tem pensamentos ruins, tá? Então, sim, a gente não vai generalizar? Não. Como a gente não pode generalizar também todos os pais. Não é porque o pai pegou uma chinelada ali, deu uma chinelada, ou o pai pegou a varinha, deu nas pernas ali, que isso é bíblico. É bíblico que o pai, a mãe que ama, que quer proteger, educa o filho, tá? Você dar uma chinelada é educar, tá? Só que a gente não pode. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ficar de braços cruzados, vendo um filho bater nos irmãos, machucar os próprios irmãos, machucar as criações que tem em casa, que até onde eu sei também não pode, né? Bater em criação, mas as crianças podem. Olha que interessante. A gente vai ver desobediência na escola, a gente vai ver desrespeito com os mais velhos. E a gente vai falar, olha, filhinho de mamãe, não pode, minha vida. Ó, você não quer estudar? Você quer usar qual caderninho? O azul ou o rosa? Ai, você quer usar o lápis do Homem-Aranha ou o lápis do Superman? Não funciona com todos. Não funciona. Tem criança que funciona? Legal. A gente tem que tentar isso? Sim. Mas nem toda criança funciona. Ah, mas tem que ver, mãe, se não tem TDAH, hiperatividade, se não é autista. E se a criança não for nada disso? Se a criança não tiver nada disso, a gente faz o quê? Porque a gente vê que existe sim crianças psicópatas. Existe crianças más, tá? E nem sempre é a criação dos pais, porque dentro de 6, 7 irmãos, um é assim e os outros não, tá? A criança ela já vem com o caráter dela, com a índole dela. Cabe aos pais fazer o máximo possível para educar. Porém, eu conheço adultos que trabalham, por exemplo, na polícia, e que tem problema com o filho que é dependente químico. Entendeu? Eu conheço adultos que são psicólogos, psiquiatras, e que têm filhos com problemas também com dependência química. Que tem filhos que não estão nem aí pra nada. Eu conheço adultos que são super religiosos e que os filhos são ateus. Não que isso seja um problema, mas é só um exemplo, tá? Então, nem tudo é educação dos pais. Os pais fazem o que podem para ensinar o que é certo, o que é errado, o que pode ou não fazer, o que deve ou não fazer.
quais das atitudes deve tomar ou não. Eu entendo que tem pais aí que ensinam coisa errada pros filhos. Sim, tem. Mas e aí, quando a criança, o pai e a mãe deixam a criança escolher o que ela quer? Vou te dar um exemplo. Recentemente minha filha falou pra mim, mamãe, o que você quer que eu seja quando eu crescer? Eu falei, é uma escolha sua. Eu só quero que você estude e encontre uma profissão que você goste pra você poder fazer a faculdade dela e trabalhar dentro. Mas, se for pra eu escolher, de 2 a 1. Ou você vai fazer medicina, né? Escolher uma área que você goste na medicina, ou você vai estudar em uma profissão que te dê liberdade pra você poder viajar o mundo enquanto você trabalha. Mas não cabe a mim escolher. Ah, mamãe, qual religião que você quer que eu seja? Filha, qualquer religião. Qual que você acha mais legal? Qual que você se interessa mais? Ah, mãe, qual time de futebol você quer que eu torça? Qualquer um. Ô, mãe, o que é política? Vem cá que eu vou te explicar o que é direita, o que é esquerda, qual classe você pertence. E aí ela vai escolher o que ela vai se... Como que fala? Qual que ela vai simpatizar, entendeu? Porém, eu já mostro qual classe ela pertence, como funciona a política da direita, centrão e esquerda, e ali ela vai decidir. Não sou ninguém para obrigar meus filhos. Eu tenho que ensinar eles o que é certo e o que é errado. E a partir dali eles vão aprender. Porém, muitos não querem aprender com os pais. Eu vejo, tô na escola todos os dias, eu vejo o pai e a mãe que se preocupa com o futuro dos filhos, e eu vejo o pai e a mãe que não tá nem aí. Tem pai e mãe que vê a criança na diretoria e acha bonito. Fala, ai lá, ai meu Deus, é meu filho mesmo. Mas do mesmo jeito que eu vejo pai e mãe que o filho fez uma coisa errada e fica muito bravo, sabe? Então, nem toda criança é boazinha, tá? Nem todo pai e mãe é carrasco. Então, isso tem que chegar na mão do governo para que seja uma coisa assim, vista de caso a caso. É lógico que nenhum pai e mãe tem que bater a ponto de machucar. Mas se precisar, se for algo muito sério, umas boas palmadas na bunda, umas boas chineladas na bunda, tem que dar sim, tá? E uma coisa, o conselho tutelar, ele tem que servir para unir a família e para explicar para a criança que ela tem direitos, mas ela tem deveres. E não, até onde eu tô vendo, o conselho tutelar, ele só mostra para a criança os direitos dela. Com isso, ela cria asa, ela se engrandece e pisa em cima da cabeça dos pais. Então, sinto muito, mas o futuro dessa geração tá perdido. O futuro dessa geração serão de adultos mimados, que não têm responsabilidade, remorso, empatia e respeito com ninguém. Tá bom? É sobre isso. Vamos dar um jeitinho de mudar essa lei. E outra, tem criança que não quer saber de estudar e nisso atrapalha quem quer. Deixa ser expulso. Deixa ficar um mês na roça pra ver como é que é bom, porque antigamente fazia isso. Aí as crianças valorizavam e estudavam com uma fome de estudo que, nossa, ia até pra faculdade depois. Se esforçava e ia até pra faculdade. Tá? Mas não pode expulsar. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode nada. Ah, não pode repetir a criança de ano só se ela tiver muita falta. Cara, o nosso maior medo, o maior medo da geração da década de 90, dos anos 2000, era a gente repetir de ano. A gente tinha pavor de repetir de ano porque era uma vergonha repetir de ano. Hoje em dia não pode repetir a criança que não prestou atenção na aula, a criança que só fez bagunça na aula. Existe caso de crianças que têm TDAH, crianças que não prestam tanta atenção, que têm a cabecinha mais avoada, que tem assim, sabe, que perde a atenção das coisas. Tudo bem, existe. Mas é como eu disse, há casos e há casos. Cabe a nós adultos vermos cada um com o seu caso. Qual é o caso de cada um, entendeu? É sobre isso. Não dá para generalizar, colocar tudo num comboio só e misturar. Não dá. Há casos e há casos. Há adultos e adultos, há crianças e crianças.